Olá, pessoal. Eu sou Sandra Basto. Vim aqui hoje para falar com vocês sobre incensos e principalmente sobre incensos naturais. Mais uma vez, participando dos eventos do Círculo de Brigantes. Obrigada a Cláudio Ramos e Patrícia Ramos. Agora, comemorando o Dia do Orgulho Pagão, né? Uma data bem importante para nós que somos pagões. Para facilitar o nosso papo e para ficar mais bonitinho, né? Preparei um material aqui para a gente acompanhar, para não ficar tão chato, né? Só eu falando. Então, vamos falar de incenso natural. Não é do final, sabe? É do começo. Bom, incensos. Temos uma imagem aí até de incenso, né? Tanto de vareta quanto de cone, que são muito bonitinhos. Mas, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da história de incenso. O incenso vem sendo utilizado pelas diversas crenças, religiões e mesmo pessoas descompromissadas com qualquer tipo de credo. Pessoas que gostam de acender incenso só para aromatizar a casa. Os antigos, extremamente cautelosos e minuciosos em relação ao preparo de seus rituais, e, é claro, do ambiente em que realizavam estes rituais, escolhiam os incensos mais apropriados para aquilo que desejavam e esperavam alcançar. O uso dos incensos se propagou pelo tempo, tornando-se um importante instrumento universal de meditação, purificação, proteção, não sendo errado acreditar em algumas afirmações encontradas em livros, sites e crendices, tais como: os incensos, uma vez utilizados de maneira correta, criam uma atmosfera no ambiente de energia, equilíbrio e harmonia, que ajudam o ser humano a sintonizar mais facilmente com os planos superiores. Associa o homem à divindade, o infinito ao infinito. Alguns ainda afirmam que os incensos possuem a incumbência de levar a prece para o céu. O incenso está relacionado ao elemento ar e representam a percepção da consciência, que no ar está presente em toda parte. De fato, estas são apenas algumas das inúmeras afirmações devotadas a este santo remédio, se assim podemos chamá-lo. Não deixa de ser um remedinho, tá? Os incensos são misturas de ervas, aromas, ou seja, mistura de componentes alquímicos que possuem a função básica de elevar espiritualmente tanto o ambiente como o próprio ser, servindo como agente mediúnico das intenções humanas ao astral. Para manipular corretamente o incenso, devemos tomar certos cuidados. Por exemplo, acender o incenso sempre com uma intenção clara, podendo ser um puro agradecimento, prece, meditação ou o que mais tiver em mente. Nunca devemos apagar o incenso com sopro. Então, quando eu acendo um incenso, os de vareta, de bastão, que primeiro pega aquele fogo, nunca se assopra. Você balança para o fogo acabar, tá? Tentar sempre escolher a fragrância ou mistura, conciliando com o que buscamos. Então, eu vou fazer uma determinada mistura de ervas para compor o meu incenso de acordo com a intenção que eu quero. Então, se eu quero relaxar, se eu quero ficar mais calma, eu posso fazer um incenso de lavanda, tá? Ou uma erva cidreira, por exemplo, camomila, fazer uma misturinha aí. Alguns escritores descrevem a fumaça como sendo abstratamente a transmutação da matéria em espírito, ou seja, carvão com o aroma, respectivamente. Talvez isso explique o porquê da necessidade de se ter uma intenção. Aí, essa carvão com aroma é uma forma bem simplificada disso, tá? Porque não é só isso a mistura de incenso.
Então, temos vários tipos de incenso, de formas e de fragrâncias, né? De aromas, de cheiros. Então, hoje em dia, se tem muita marca no mercado. Vocês encontram incensos nacionais ou importados que duram de 15 minutos, meia hora, até 1 hora. Tem varetas de incenso assim enormes. Então, na Índia, por exemplo, existe um tipo de incenso que sua duração chega até 6 horas, com uma fragrância muito suave que serve para serem utilizados nos rituais nos templos. Porque é preciso essa longa duração dessa fragrância para elevar as orações o tempo todo enquanto o ritual durar. Então, se o ritual é longo, você não fica tendo que toda hora estar acendendo um incenso. Então, existem esses incensos com duração grande, mas eles também são grandes, tá? Podemos ainda encontrar incenso nas formas de varetas, cones, espirais, pó, ervas, resinas, e aí as fragrâncias e os aromas são os mais variados possíveis. Nessa imagem mesmo aí, ó, vocês estão vendo aqui, essas pedrinhas são resinas, tá? Aqui está aparecendo mirra e olíbano. Aqui é um bastão, que é um amarrado de erva, e aqui algum tipo de erva ou de casquinha de madeira picadinha, tá? Quanto às fragrâncias, precisamos entender que, apesar de existirem milhares delas, precisamos encontrar aquela que corresponde com a nossa intenção. Então, por exemplo, se eu quero energia de dinheiro, de prosperidade, de abundância, quais são as ervas que eu tenho para trabalhar com isso? Canela, louro, noz moscada, cravo da Índia. Então, eu já vou fazer essa misturinha para fazer um incenso correspondente à prosperidade. Por exemplo, e se a sua intenção é conectar-se com as energias cósmicas, a fragrância indicada será a âmbar. E se a intenção é se sentir feliz, com alegria de viver, a indicada será a canela. E por aí vai. Canela é uma erva quente, tá? Quando queimamos o incenso, modificamos o nosso estado emocional e as vibrações do ambiente. Alguns aromas despertam-nos a força interna, agindo como estimulantes, podendo nos tirar de um estado de desânimo e cansaço. Outros facilitam o estudo ou despertam a inspiração. Então, são misturinha de ervas que a gente faz para isso, enquanto você está estudando, deixar o incenso queimando próximo de você, tá? E também para meditação. Aí já são outras ervas. Durante a queima, são liberadas substâncias provenientes do amálgama alquímico, com a propriedade de dissolver os miasmas negativos, assim como promover a sintonia com o astral. Nessa questão de dissolver miasma e tudo mais, é quando eu faço aquela composição de um incenso para limpar o ambiente, para tirar as energias negativas. Então, a composição e uso dos incensos é uma arte por si só. Basicamente, um incenso é qualquer combinação de plantas, talvez combinados com óleos essenciais e uma base. E não vamos esquecer que óleo essencial é planta. Os óleos essenciais são extraídos das plantas. Então, o óleo essencial é uma concentração pura de planta ali, é muito forte, tá? E aí a gente faz essa mistura e juntos são queimados no carvão. Este tipo de incenso é conhecido como incenso cru ou granulado. Então, ele geralmente é utilizado na magia, ao invés do incenso em vareta ou formas de cones, tá? Aí é de acordo com cada um, né? Tem muita gente na magia, é claro que o uso de vareta sim, porque são os incensos mais comuns que a gente encontra. E para quem não sabe fazer seus próprios incensos,
não tem tanta opção. Para uso na magia, o incenso é queimado de acordo com suas vibrações únicas e com o tipo de encantamento, enquanto se faz a visualização adequada. Então, se eu estou trabalhando numa magia de prosperidade, eu estou ali visualizando a minha prosperidade de várias formas e estou queimando as minhas ervas ligadas à prosperidade. Entretanto, ele também pode ser utilizado como segundo plano, enquanto se realiza outros tipos de magia. Para compor a fórmula de seu próprio incenso, lembre-se que mais nem sempre é o melhor. Qualquer receita que exija mais de 9 substâncias, provavelmente é complicada demais. Então, não se mistura muita coisa, até mesmo porque o aroma pode não ficar muito agradável. Escolha apenas algumas plantas adequadas às suas necessidades. Então, as ervas são reduzidas à forma de pó, com um pilão, e depois encantadas. A mistura resultante está pronta para ser usada. Então, eu tenho um pilão de pedra, que eu vou lá, trituro elas e vira pozinho. Para usar o incenso, acenda um bloco de carvão e coloque em um recipiente à prova de fogo, um queimador de incenso ou um prato cheio de sal ou areia. Espalhe um pouco do incenso sobre o carvão incandescente em intervalos pequenos durante o seu encantamento. Então, na imagem aí, vocês estão vendo uma tigelinha, né, de louça branca, com pedras e o bloco de carvão, ó, incandescente em cima, e vai jogando as ervas e vai queimando, tá? Eu costumo usar ou um potinho de barro, ó, como esse, pequeno, vocês veem que ele não é grande, e aqui nesse potinho tem areia no fundo, que não dá para eu virar, senão vai cair, e em cima dele eu boto o carvão e queimo o incenso. Ou então, o meu caldeirãozinho de ferro pequeno, esse aqui. No caldeirão de ferro, você não precisa colocar areia, tá? Ele é ferro, então ele não vai quebrar. A gente usa o recurso da areia ou sal grosso no outro recipiente, ou de barro ou de louça, porque com o calor do carvão aceso ali no fundo, pode quebrar o seu potinho ou o seu pratinho, tá? Lembre-se, entretanto, que muitas plantas com aroma doce têm um aroma bem diferente quando queimadas. Sendo assim, não se surpreenda se o seu incenso tiver um aroma desagradável. Os fatores importantes nesta questão são as vibrações e não os aromas. Então, você está trabalhando ali com a parte energética da planta, não com o cheiro dela, não com o aroma. E também isso aí, na questão do aroma, é mais um motivo para não fazer uma mistura muito grande de ervas, tá? Benefícios de se fazer um incenso. A maioria das pessoas não usa incenso pensando nos muitos benefícios que ele traz para a mente e para o corpo, e o utiliza apenas como aromatizador de ambiente. Porém, ele pode ajudar a purificar o ar, ajudar uma pessoa a ficar mais calma, relaxada e focada, revitalizar, energizar e rejuvenescer os sentidos, ajudar a aliviar a insônia, auxiliar na meditação e na concentração, acelerar a cura pela positividade da propagação, dissipar a depressão e a ansiedade, ajudar a desintoxicação do organismo. Então, por alguns itens desse daí é que eu falo que ele é um remedinho. Bom, além disso, acredita-se que queimar incenso ativa a região límbica de nosso cérebro. Essa é a parte que registra cada cheiro já sentido e a emoção associada a ele. Então, lembra assim, nas memórias da gente, que às vezes a gente sente um cheiro e lembra de alguma coisa? Porque num determinado momento da nossa vida aconteceu alguma coisa que ficou marcada por aquele cheiro.
De acordo com uma equipe de cientistas de Jerusalém, o incenso ativa os canais do cérebro e ajuda a aliviar a ansiedade e a depressão. Bastão de ervas, que também é um incenso, um tipo de incenso, tá? Então, não se sabe ao certo quando o homem começou a utilizar as ervas aromáticas, mas esse hábito fazia parte de povos muito antigos em que o olfato era mais aguçado por ser extremamente necessário para a sobrevivência. Existem registros de que esse tipo de plantas era usado no período neolítico para culinária e medicina, porque o uso de plantas, principalmente na medicina e na culinária, é muito, muito, muito antigo. Eram ainda presentes nas cerimônias fúnebres e em oferendas aos deuses. Aos poucos, foi-se notando que cada uma delas tinha propriedades, tanto de cura, como estimulantes, calmantes e outras. E que são essas propriedades que a gente aprende, que a gente tem que estudar as ervas para saber. E aí você vai saber que ervas utilizar para quê. Porque tem ervas para prosperidade, para limpeza, para proteção, ervas energéticas, como também tem uma classificação de ervas que a gente costuma fazer em ervas quentes, mornas, frias, equilibradoras. A gente precisa conhecer isso para poder trabalhar com as ervas dentro da magia numa forma correta, tá? Então, esse conhecimento nos proporciona saber hoje quais são as melhores ervas para utilizar como incenso, trazendo boas energias e cheirinhos deliciosos. O incenso de ervas serve para purificar, limpar, energizar e aromatizar o ambiente, instrumentos e pessoas. Então, os nossos instrumentos mágicos que nós usamos e trabalhamos na magia também passa pelo incenso quando a gente vai encantá-los. Pode ser feito com uma erva ou mais. Também podemos incluir casca de alho, cebola ou bagaço de cana. E aí, de um modo geral, tanto o alho, a cebola como o bagaço de cana têm a propriedade da limpeza, tá? Depende do propósito do bastão. Limpeza, prosperidade, energética, proteção, enfim, tem vários. O bastão de erva nada mais é do que isso, ó. Um amarrado de ervas que a gente faz e que a gente sempre deve colocar uma etiqueta, né, penduradinha aqui para dizer quais as ervas que estão aqui, qual data que ele foi feito e para que ele é. Se ele é um bastão de limpeza, se ele é um bastão de prosperidade. Eu ensino a fazer essas coisas tanto no meu curso de ervas na magia, como no curso novo que eu estou lançando agora de incensos naturais. Bom, aqui alguns exemplos de incensos. Incensos para estudo. Então, eu posso fazer uma mistura de canela, alecrim e beijoim. Beijoim é uma resina, tá? Então, você vai queimar, vai misturar os três e vai queimando em pequena quantidade enquanto estiver estudando. Deixa ali do seu lado e você vai jogando no carvãozinho que você acendeu. Incenso para meditação. Louro, sândalo, erva damiana ou xanana. Então, também vai queimar uma quantidade pequena antes de realizar a meditação. Antes de você começar a meditação, você vai, se concentra, vai botando a erva ali para queimar, vai botando, porque depois que você iniciar, você não vai ter como ficar, né, botando erva ali no carvão o tempo todo. Bom, gente, meus contatos, tá? Se vocês quiserem fazer contato, minhas redes sociais, meu WhatsApp, fique à vontade. Eu vou parar aqui agora a apresentação e vou continuar falando ainda com vocês um pouquinho, ok? Vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu tenho. Como eu falei, em breve eu estou lançando o meu curso de incensos naturais, inclusive já vou começar uma turma presencial lá no Círculo de Brigantia, tá? Então, como eu mostrei para vocês, ó, meu famoso caldeirãozinho, que eu costumo acender o meu carvão, eu uso o carvão de narguilé, ó. Ele é um carvão redondinho.
tá? O maçariquinho para acender. Apesar de que esse carvão que eu estou usando aqui é de péssima qualidade, porque eu não encontrei do outro que eu costumo comprar, e ele demora muito para acender, então nem vai dar para a gente ver muita coisa dele não, porque ele vai apagar rapidinho, eu não gosto desse. Se vocês forem comprar o carvão de narguilé, procure comprar um que vem no pacote vermelho, tá? O do pacote pretinho não é bom não, é esse que eu estou usando. Aqui é uma resina de frankincense. Ó, o carvão quase não acendeu. Ó, mas está queimando. Então, é esse carvãozinho que você acende. Por que esse que eu estou falando, que eu estou mostrando? Por ele ser redondo e ele ter uma cavidadezinha, ele é muito prático e muito bom para vocês colocarem a erva em cima, ó, tá dando para ver? E não desperdiçar. Quando ele acende direito, porque esse aqui não acende, você vai jogando a erva aqui e vai queimando. Pode usar aquele carvão comum de churrasqueira? Pode, mas como aquele carvão não tem uma área bem lisinha para você ficar jogando as coisas em cima, fica mais difícil, tá? Por isso que eu uso esse de narguilé. Falando um pouquinho de incenso de cone. Então, olha aqui, eu já esbarrei com a mão nele e eu mesma quebrei a pontinha. Isso aqui, ó, é uma misturinha de ervas em pó que eu fiz aqui antes de começar a gravar para mostrar para vocês. É um incenso natural. Aqui só tem erva. Aqui não tem carvão, não tem nada. E eu ensino vocês no curso a fazer esses incensos. E ele vai, aí, ó, ele vai queimar aqui agora até o fim todo esse cone, tá? Não vou precisar ficar acendendo ele queima todo direto. É até um modelo legal de se fazer quando você está estudando, porque você não precisa ficar jogando ervinha toda hora para queimar, tá? O bastão de erva que eu falei ainda há pouco, eu vou mostrar um outro aqui, ó, mais bonitinho, que eu fiz e que eu também ensino a fazer no curso, tá? E tem uma outra coisa maravilhosa. Olha o tamanho. Isso a gente chama de tocha, tá? De ervas, que eu também vou acender e vou queimar, e ela é excelente, boa para se passar em ambientes grandes, porque vai fazer bastante fumacinha, tá? Vai fazer uma fumacinha legal. Eu vou acender esse que é menor, que é mais prático, para vocês verem. Outra coisa muito boa para vocês adquirirem é um maçariquinho desse, tá? A gás. Vende em qualquer tabacaria. E esse carvão de narguilé também vende em tabacaria, tá? Ó, com esse bastão, eu posso defumar minha casa toda, a mim. Passo nos meus bichinhos de estimação, tá? Quando eu faço limpeza de um modo geral, ou mesmo que seja com outra intenção, eu sempre cuido dos meus animaizinhos também. Então, ó, ele não vai se manter aceso até acabar, não. Se você deixar ele aqui quieto do lado, ele vai apagar, tá? Ele apaga sozinho. Mas, se eu já acabei de usar, de fazer tudo que eu preciso, eu não preciso deixar ele aceso, continuar queimando mais um pouco. É só você pegar o seu potinho de barro, seu caldeirão, um pratinho, qualquer coisa, ó. Bate assim e ele apaga. Só bater que ele apaga.
E aí, um bastão desse, você usa várias vezes, tá? Não tem necessidade de um bastão desse tamanho para queimar todo de uma vez, tá? Não precisa. Nos incensos de vareta, observações. É muito comum, né? E a gente conhece muito esses, que são os mais comuns, que todo mundo tem por aí, vende, é barato, R$ 2. O único problema desses incensos aqui é que eles não são naturais. Se vocês prestarem atenção, que a maioria das pessoas não veem isso, quando você for comprar um incenso, você pega a caixinha do incenso e lê. Na caixinha vem falando a composição. Às vezes nem todos, tá? Esse aqui, por exemplo, não tem nada de composição nele, mas a maioria tem. Esse aqui, ó, é um incenso de mirra. Cadê a composição? Composição: bambu, pó de madeira, carvão e fragrância. É o que tem aqui. Aqui não tem erva, tá? Quando ele fala fragrância, é porque eles usam essência, tá? Na realidade, o aroma desses incensos não é nem muito legal para a gente, para a saúde, tá? Porque essas essências não são naturais, porque esses fabricantes desses incensos baratos, eles não usam matéria-prima cara. E a essência ideal para se usar seria a essência isenta de fitalato. E as essências comuns não são assim. Mas existem no mercado incensos naturais, ó, como esse, que é um incenso de palo santo. Uma boa maneira da gente identificar um incenso natural é porque, de um modo geral, o palito, a varetinha dele, não é fininha e comprida como desse comum. Ele é uma varetinha menor, mais grossa. Esse de palo santo é assim. Cadê o Ananda? O incenso de Ananda, que eu acho que muita gente conhece, é natural. Tem um outro fabricante também que faz incenso natural. Esse aqui, o Inca, tá? Olha a vareta dele como é, ó, grossa e curta. Então, a gente tem que só prestar atenção nisso quando for comprar incenso. É muito mais saudável para você, para sua saúde, para sua casa, trabalhar com incenso natural. Ou fazer seus próprios incensos, como eu faço os meus, tá bom? Bom, gente, obrigada pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês, tá? Fiquem à vontade, se quiserem mandar alguma mensagem, zap, qualquer coisa. Eu posso não responder na hora, mas eu respondo no mesmo dia, tá bom? E em breve vocês vão ver as divulgações do Círculo de Brigantia com o novo curso de incensos naturais. Tá ok? Boa noite e muito obrigada pela presença e pela atenção.